Olá, apaguem a luz e prestem atenção. Hoje farei para vocês a análise do filme John Wick 4 Baba Yaga. Quero deixar claro desde já que não sou crítico ou um especialista, sou um cara que gosta de assistir filmes e dar a minha opinião de acordo com o que eu senti. Então se acomodem porque a análise vai começar. Nesse primeiro momento não vou entrar a fundo na história, nem vou dar spoilers. Irei falar as minhas impressões gerais e sobre o que eu achei do filme. No momento em que eu for fazer uma análise mais aprofundada sobre a obra e sobre como eu me senti assistindo a ela, irei sinalizar que haverão spoilers. John Wick 4 retorna à história do lendário Baba Yaga, que continua sua luta para escapar da cúpula e encontrar alguma paz em sua história. Porém, tudo isso fica em xeque quando essa organização sente a corda ao pescoço apertar e buscam outros meios para apagar de uma vez por todas essa mitologia chamada John Wick. Para eles, a sua morte não é o bastante, é necessário apagar tudo aquilo que o bicho-papão representou. Feita essa pequena introdução, vou começar analisando a cenografia. Sem medo de estar errando, eu consigo puxar o ar para dizer com força: tudo em cena nesse filme traz uma beleza inexplicável. Ao começo do filme, as cenas de ação ocorrem com a luz do nascer do sol ao fundo, e a forma que a câmera capta isso é maravilhoso. É possível ver um carinho e uma dedicação notável. Há momentos em que as cenas de luta em locais fechados, cheio de figurantes, luzes e entre outros elementos que compõem o local. E mesmo com tudo isso, nós não ficamos perdidos assistindo. Na verdade, a sensação é o oposto. Tudo que está presente é utilizado para dar mais beleza visual. Falando nos ambientes, o filme consegue nos trazer uma enorme variedade de lugares, e todos eles são muito bem executados. Essa mudança de local também nos traz um pouco para a pele do personagem principal, que a cada ato precisa se deslocar, precisa correr, e nós, como espectadores, sentimos essa necessidade de movimento, essa necessidade de se mexer. As cenas em que o Ikki está encurralado em uma sala fechada, depois está correndo de um prédio para o outro, pulando de varandas, atirando dentro de um carro, correndo nas ruas, e essa urgência precisa ser refletida para nós. E o filme faz isso muito bem. Outra coisa que o filme faz bem é na escolha do elenco. Donnie Yen está muito bem no papel de Kane, um matador de aluguel cego. Ele já havia feito algo semelhante em Star Wars Rogue One, porém que não atingiu o potencial que poderia atingir algo que nesse filme ele consegue. Bill Skarsgård também nos entrega um personagem ambicioso e com uma expressão que nos dá certa angústia, um sorriso que faz arrepiar a espinha. Eu não esperava nada menos depois daquele sorriso em It. O Marquês de Gramont é muito bem transmitido como um jovem ambicioso e inconsequente que fará tudo o que é possível para alcançar o que quer. Além dos nomes antigos, que também compõem um elenco de peso, como é o caso de Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Lawrence Fishburne e, claro, Lance Reddick, que faleceu recentemente. Devo já adiantar que o filme honra com o ator em seu último papel. Agora, sobre as atuações, o filme é ok. Não houve nenhuma má interpretação, mas também não houve nada que se destacasse. Mas não vou dizer que isso afetou minha experiência com o filme, porque eu não vejo que as atuações fossem o foco aqui. Ao contrário do filme da minha última análise, em que os escassos cenários e elenco obrigavam que as atuações carregassem o filme. Inclusive, se você ainda não assistiu à minha análise de A Baleia, deixarei o link para vocês. Mas partindo para a melhor parte, a coreografia e as cenas de ação continuam impecáveis. Todas as cenas são muito fluidas, tudo é muito dinâmico e isso me prendeu muito ao filme. Você não sente a hora passar. A cada embate, a obra me deixava mais preso à cadeira e ansioso esperando pelo próximo confronto. E para melhorar, cada sequência era melhor e mais grandiosa que a anterior. Aqui também existe muito carinho da elaboração de cada luta. É possível sentir o impacto das balas nos personagens, a dor dos socos e chutes, assim como é visível o cansaço do John Wick, que precisa mais uma vez, com o corpo todo machucado, enfrentar hordas de inimigos. Além de que, as cenas de ação não servem apenas para nos entregar uma beleza visual, servem para contar uma história. Como é o caso que é visto no trailer, onde o Wick corre entre uma multidão na balada com um revólver, e os figurantes do lugar nem ao menos se mexem.
Isso, além de trazer uma situação mais delicada aos assassinos que estão tentando se matar entre todas aquelas pessoas, ainda traduz que as pessoas ao redor não veem novidade naquilo. É tudo muito comum para eles, e isso enriquece o enredo. Então, se você busca um excelente filme de ação, com cenas muito bem gravadas, um cenário que enche os olhos com belezas visuais, esse é o filme ideal. Eu saí muito satisfeito do cinema com a qualidade que eu havia acabado de assistir. John Wick 4 merece toda a atenção que vem recebendo. E essas foram as minhas impressões gerais. A partir de agora entrarei em detalhes com spoilers. Então, se você não assistiu ao filme, eu recomendo que você pare o vídeo e volte quando tiver assistido, para ter a experiência completa. Quero começar com a parte dos spoilers com um assunto que eu acredito que deva ter ficado na cabeça. Como o filme lidará com o personagem de Lance Reddick? O Sharon recebe um final digno, como um verdadeiro aliado. Após o Winston receber as punições a respeito do último filme, Sharon leva uma bala no peito. E a sua despedida do personagem é marcante. Não há covardia nos olhos de Sharon. Por mais que ele esteja dando seus últimos suspiros, ainda há uma força interna que o torna capaz de agradecer a todos os anos de serviço ao lado de Winston. Infelizmente, o ator veio a falecer, porém antes, o seu último personagem teve um final leal. Além disso, outro momento marcante é a cena envolvendo o Shimazu. O filme sabe desenvolver o clímax. Há toda uma preparação até a cúpula chegar até o hotel onde o Wick está escondido. Aos poucos, o roteiro vai criando uma ansiedade e preocupação no qual o quarto filme da franquia soube trabalhar. Todo aquele ritual de cordialidade que existe entre os membros da organização colaboram para essa tensão. Gosto muito também dessa dualidade entre o não querer e o precisar, algo que o Kane precisa lidar durante todo o filme. Ele já está dentro desse esquema da cúpula, há consequências para isso, querendo ele ou não. Aliás, todo esse ritual existente na formalidade entre os membros me fez lembrar um pouco os filmes de máfia. Há uma cena em O Poderoso Chefão que eu gosto muito, no qual um dos personagens trai a família onde trabalha e ao decorrer do filme ele vê que o destino para onde iria ser levado era apenas uma deixa para que ele entrasse no carro e fosse executado. Mas mesmo sentindo a morte se aproximando, ele segue à risca os ritos mafiosos. Um ponto que me pegou um pouco foi o personagem do Shamer Anderson, que para mim teve a trama um pouco deslocada do resto do filme. Não consegui entender muito bem o desenvolvimento dele para o filme, e para mim, se ele tivesse sido retirado, não faria tanta falta. O único ponto que eu gostei a respeito do personagem foram as cenas de ação envolvendo seu cachorro. Mas as cenas de ação em um geral compensam muito. Lembro de uma em específico em que a câmera fica em cima e lembra a fase de um videogame, com todos se mexendo, os tiros com balas inflamáveis, o cenário destruindo, foi incrível de assistir. Além de várias outras, como a cena em que um John Wick dá um zerinho de carro enquanto mata outros mercenários de aluguel, a luta na boate, etc. O filme em si é cheio de cenas de ação memoráveis. Agora quero falar sobre o final do filme. Eu achei o episódio do duelo muito bem gravado. Entrei no clímax, fiquei preocupado pelo personagem do Keanu Reeves, vibrei quando o psicopata da cúpula morreu. Porém, saí do cinema com um leve amargo na boca com o desfecho e morte de John Wick. A sensação que me ficou na mente é que ele nadou tanto para morrer na orla. Entendo a poesia envolvendo o Wick sair com seus deveres da cúpula, mas ainda assim senti o final sendo anticlimático. Eu não senti a emoção da morte de John Wick, pelo contrário, fiquei frustrado, pois o personagem foi ajudado por tantos outros que deram a vida por ele para que no fim ele apenas limpasse o seu nome perante a organização. Se o Wick tivesse sido morto antes, muitas pessoas próximas a ele não precisariam morrer. Ele não lutou só para encerrar seu dever com a cúpula, ele lutava para encontrar a paz e uma vida pacífica. Mas ele ao fim apenas lutou para morrer, assim como ele estava lutando antes e poderia ter morrido. A diferença foi limpar o nome na cúpula. Não houve uma recompensa para Wick, pois ele pegou o troféu e morreu em seguida. Ao longo do filme é dito que não existe o John sem o Wick, e o final prova isso. Quando o John consegue finalmente se desvencilhar dessa vida de dívidas com a cúpula, ele morre. O único momento de sua vida em que John foi apenas o John
foi durante o casamento com sua esposa. Porém, fica um gosto amargo na boca, vendo um personagem tão querido chegar tão longe, com tantas pessoas queridas por ele sendo mortas, morrer dessa forma. Porém, mesmo com esse amargo na boca, isso não estragou todo o show que o restante do filme deu. Ainda continua sendo um excelente filme que eu me diverti muito assistindo, com incríveis efeitos visuais e cenas de ação. A qualidade e carinho desse filme são inegáveis. John Wick 4 encerrou com elegância o último filme do mercenário, apesar do gosto amargo ao fim da sessão. Bom, essas foram as minhas impressões sobre John Wick 4, Baba Yaga.